Fala, confeiteiros! Eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos fazer um bolo com aquela cobertura brilhante que a gente chama de bolo espelhado, bolo de vidro, que é a glaçagem. E para isso vamos fazer um bolo com uma fruta típica do nosso país combinada com chocolate. Então vamos que a receita tá bem legal e cheia de técnica. O bolo de hoje é um bolo de chocolate de cacau com cupuaçu. Cupuaçu é uma fruta típica do nosso país, mais precisamente do norte do nosso país, que tem um sabor muito intenso, é levemente ácido, mas ao mesmo tempo bastante frutado. É um sabor único que eu não consigo dizer para você, se você nunca comeu cupuaçu, o gosto que ele tem. Ele tem um gosto de cupuaçu, que é um gosto que particularmente me agrada muito e combina muito bem com o chocolate. É por isso que nós vamos combiná-lo aqui. Então o bolo de hoje é uma massa de cacau com cupuaçu, recheada com uma ganache de chocolate 50%, uma geleia de cupuaçu gelificada, uma calda de cacau com cupuaçu para regar a massa, e aí esse bolo vai ser coberto com uma glaçagem de chocolate. Para finalizar, a gente vai decorar esse bolo com uma decoração de glucose, que você vai ver como que a gente faz, é muito fácil e fica muito bonito. Então, vamos para a primeira etapa deste bolo, que tem muitas etapas, que é a massa. A massa desse bolo é muito simples, é uma massa que você não precisa nem de liquidificador, nem de batedeira. A gente vai fazer ela na mão, processo direto americano, adicionando os ingredientes aos poucos até a gente terminar de fazer, e ela fica bastante fofinha, bastante úmida, é uma massa muito saborosa. E para a gente começar a fazer ela, a gente vai levar num bowl os ovos inteiros junto com o açúcar mascavo e o açúcar refinado. E a gente vai mexer isso levemente. Aqui os ovos entram como fonte de umidade na nossa receita, ajudam a dar consistência à massa do bolo no final das contas. As gemas são emulsificantes naturais e fontes de gordura, e os açúcares vieram para adoçar e trazer mais cor e sabor, principalmente o açúcar mascavo, que ele vai entrar aqui com essa intensidade de cor, sabor e aroma que ele tem. Quando a gente mexer previamente os ovos com o açúcar, a gente vai adicionar o óleo de canola e a manteiga derretida. Aqui a manteiga derretida é interessante que ela não esteja muito quente para não afetar, né, os outros ingredientes da nossa massa. Aqui não precisa ser com tanta precisão e cuidado quando a gente vai fazer uma massa aerada, porque aqui a gente não tem aeração de ovos. É só para a gente não colocar um ingrediente com uma temperatura muito alta mesmo, que não tem necessidade. Então, adiciona o óleo, adiciona a manteiga, mexe mais uma vez rapidamente, e aí a gente vai começar a entrar com os ingredientes secos peneirados para dar uma... Você pode peneirar antes e adicionar depois, não tem problema, e pode peneirar sobre a massa e ir mexendo. Aqui a gente vai adicionar farinha de trigo, cacau em pó, chocolate em pó, fermento em pó químico e bicarbonato de sódio. Aqui a farinha de trigo, como sempre numa massa de bolo, vai entrar para trazer a estrutura que a massa do bolo precisa e levemente a elasticidade que ela também tem. O cacau e o chocolate são fontes de cor e sabor do nosso bolo, eles substituem parcialmente a farinha de trigo por serem também um ingrediente seco. E aqui eu coloquei uma parte de cacau e uma parte de chocolate para a gente balancear tanto a cor quanto o sabor. Se você quiser um sabor bem intenso, bem amargo, pode colocar só cacau. Se você quiser um sabor mais suave, uma cor mais clara, pode colocar só o chocolate em pó. O chocolate em pó que eu estou utilizando aqui é o 50% cacau. E o cacau em pó é sempre 100% cacau, não tem adição de açúcar nenhum. O fermento e o bicarbonato são agentes de crescimento, mas o bicarbonato também entra aqui para intensificar a cor da nossa massa, já que ele vai reagir com a acidez do nosso cacau da massa. Então aqui, tanto o fermento quanto o bicarbonato agem como agente de crescimento e ajudam a expandir e deixar a nossa massa mais fofinha. E o bicarbonato vai dar esse outro lado de funcionamento da massa, que é deixar a nossa massa um pouquinho mais acentuada em termos de cor. E aí, o último ingrediente que a gente tem que adicionar é o líquido, a fonte líquida da nossa massa. Se fosse uma massa neutra de baunilha, aqui seria leite provavelmente. Mas hoje a gente vai adicionar suco de cupuaçu puro, sem adição de açúcar e sem adição de água. Isso vai dar um leve sabor na massa com um toque de acidez do cupuaçu. Esse cupuaçu é polpa de cupuaçu congelada, sem adição de açúcares, que você deixa derreter e aí você adiciona na nossa massa. Pode ser da fruta in natura,
pode, inclusive eu gostaria muito de ter feito aqui nesse vídeo o recheio do nosso bolo com a fruta in natura. Adivinha o que aconteceu? Não encontrei porque não é tão fácil de encontrar. Eu já via o cupuaçu ali há algumas semanas e meses no mercado, já sabia que esse vídeo estava chegando para ser gravado, já fiquei de olho. Quando fui comprar para gravar esse vídeo para este canal, para você, adivinha? Não tinha. Então, todo o nosso bolo hoje vai ser feito com a polpa congelada de cupuaçu. Tá? Aqui é interessante que seja pelo menos com a polpa, porque ingredientes artificiais com aroma e sabor de cupuaçu tendem a não ser tão saborosos assim. A polpa do cupuaçu congelada, ela é bastante gostosa porque ela realmente tem o gosto do cupuaçu, ela só tá ali congeladinha, batidinha, né? O que é legal da polpa in natura, da fruta, é a textura também da polpa, que é bastante interessante. Então aqui a gente vai utilizar a polpa do cupuaçu como fonte de umidade da nossa massa para trazer mais sabor e balancear a umidade dos ingredientes. Misturou tudo, massa está homogênea, está pronta. É só isso. Então a gente vai levar essa massa para assar em 3 formas de 15 centímetros de diâmetro, redondas, obviamente, de diâmetro. E aí eu vou untar essas formas com manteiga e cacau em pó, pode ser com farinha também. Aqui eu utilizei cacau porque a massa é escura e aí não deixa aquele branquinho em volta da massa. E aí a gente vai levar esse bolo para assar em forno médio por aproximadamente 40, 45 minutos. Aqui estou assando 3 formas de 15, poderiam ser 2 de 20, por exemplo. Eu vou fazer uma montagem de um bolo de 15 bastante alto, poderia ser um pouco mais baixo. E aí para esse bolo eu vou utilizar 5 camadas de massa, então aqui vai sobrar uma camadinha, não tinha como... Eu não queria fazer um pouco a menos e ter que dividir, porque depois na hora do corte as camadas vão ficar um pouco mais finas. Então a gente vai ter 3 bolos de 15, eu vou cortar cada um deles ao meio, a gente vai ter 6 camadas, mas eu só vou utilizar 5 para a montagem do meu bolo, que é o que vai compor com a quantidade de recheio de geleia que a gente vai fazer aqui mais pra frente. E aí, quando esse bolo já estiver assado, você coloca a mão lá no centro do bolo, ele desce e volta, já está pronto. Aí você pode esperar ele dar uma leve amornada e desenformar. Com ele morno é mais fácil dele desgrudar do fundo. Se você preferir deixar ele esfriar por completo, depois é só passar a forma do bolo na boca do fogão, ele descola do fundo, você consegue soltar ele com mais facilidade. E aí a gente vai dar uma leve nivelada nesse bolo, naquela película superior que fica levemente abaulada, e aí a gente vai cortar este bolo ao meio com uma faca de serra ou da forma como você preferir. Eu sempre gosto de cortar com uma faquinha de serra, vou ali medindo a lateral, cortando ao meio até chegar do outro lado. Não tem problema nenhum, teste fazer dessa forma, porque quando você não tiver o utensílio que você gosta de utilizar para cortar o bolo, você vai precisar cortar na raça, no olho, então é bom você saber, vai treinando aos poucos. Com bolos menores é mais fácil, depois você vai fazendo com bolos maiores até você conseguir fatiar a bolo assim, ó, de olhos fechados. E aí reserva esse bolo que a gente vai começar agora o nosso recheio. A primeira coisa que a gente vai fazer é o ganache de chocolate 50% cacau. E esse ganache leva 3 ingredientes: o chocolate 50% cacau, o creme de leite e manteiga. A manteiga aqui vai entrar para dar uma untuosidade, um brilho, uma textura no nosso ganache, que o ganache de recheio merece ser bastante bem tratado para que a gente fique com um ganache bem saboroso. Esse ganache tem um ponto cremoso, porém firme, então é um bolo que é para ser comido em temperatura ambiente, porque se você comer ele gelado ou congelado, vai ficar bastante duro. Se você quiser um pouquinho mais cremoso, adiciona um pouquinho mais de creme de leite. Eu diria que dá para acrescentar aí pelo menos mais 40 gramas para dar uma balanceada e deixar ele um pouco mais cremoso, não tem problema. E aí, como nós vamos fazer esse ganache? A gente vai levar o chocolate para derreter em um bowl no micro-ondas ou em banho-maria. Cuidado para não queimar o chocolate queima com muita facilidade. Leva de 30 em 30 segundos, potência média, vai mexendo. A hora que o chocolate derreter por completo, adiciona o creme de leite em temperatura ambiente. Se o creme de leite estiver gelado, você vai jogar ele ali dentro do chocolate, o chocolate que vai entrar em contato com esse creme vai começar a endurecer rapidamente, aí você vai ter flocos de chocolate que não vão conseguir se misturar no creme de leite, porque já vão estar cristalizados novamente. Então, creme de leite em temperatura ambiente, chocolate derretido com cuidado, mistura o creme de leite no chocolate, a hora que esse ganache estiver homogêneo, adiciona a manteiga em ponto de pomada. O que significa isso? Manteiga em temperatura ambiente, bem pastosa. Não é derretida, não é gelada dura, porque a gente quer que ela se misture
no nosso ganache. Aí você mistura isso muito bem e deixa ele descansar, ele vai ganhar uma consistência maravilhosa. Aqui é importante que o nosso ganache seja feito com chocolate nobre, de alta qualidade, para que o sabor dele também seja muito gostoso. Em seguida, a gente vai partir para a nossa geleia barra gelificada de cupuaçu. O que acontece aqui? Como a polpa de cupuaçu não tem propriedade para ganhar consistência tão firme, como você faz para deixar uma geleia mais firme quando ela não tem uma fruta que fique tão cremosa e pastosa? Você pode usar pectina, que é uma substância que é espessante natural, que é geralmente extraído da maçã, que tem muita pectina. Inclusive dá até para usar a maçã naturalmente em geleias de outros sabores para que você dê a consistência que você quer. Aqui, neste caso, eu resolvi utilizar gelatina. Por quê? Porque não encontrei pectina? Não, porque a gelatina vai me dar também uma textura diferente. Eu quis brincar com camadas. Então, a gente vai fazer uma geleinha rala de cupuaçu, rala no sentido de textura, ela vai estar bastante intensa de sabor. E depois, no fim, eu vou adicionar gelatina para que depois de firme, ela fique levemente gelatinosa, porém não gelatinosa dura, né? Levemente pastosa, para que ela dissolva com mais facilidade na boca, porém fique uma camada certinha da massa da camada do nosso bolo. Então, para fazer essa geleia é muito fácil. Polpa de cupuaçu, a gente vai levar para a panela com o açúcar refinado. Vamos mexer isso, vamos deixar reduzir. Aqui você vai deixar reduzir para que ele ganhe corpo, para que o açúcar caramelize e cozinhe levemente e se dissolva por completo no cupuaçu. E aí ele vai dar uma leve retraída no sentido de volume de preparo. Ali, nessa quantidade que a gente está fazendo aqui, vai evaporar uma boa quantidade, ele vai dar uma boa reduzida e a gente vai obter a geleia que a gente quer. Isso vai demorar mais ou menos uns 15 minutos até chegar num ponto que é esse que a gente vai ver no vídeo. Depois que a gente chegar nesse ponto, a gente desliga o fogo, passa essa geleia para um bowl e aí depois a gente vai adicionar a gelatina, só que a gente só vai adicionar a gelatina quando já formos montar o bolo, porque senão a nossa geleia começa a endurecer e depois a gente não consegue utilizar. Consegue, na verdade, é só a gente derreter no micro-ondas, mas para agilizar o processo a gente adiciona só no momento. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a gelatina e vai colocar num potinho, num bolzinho, adicionar a água. Aqui a água é uma quantidade incerta, não tem uma quantidade exata, é só para a gente hidratar, tá? Então vai ser mais ou menos ali umas 30 gramas de água, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Colocou água com a gelatina, leva para o micro-ondas por uns 10 segundinhos para que a gelatina derreta e se dissolva naquela água e a gente vai mexer. A hora que estiver bem diluído, a gente vai adicionar essa gelatina na geleia de cupuaçu. Você pode adicionar um pouquinho de geleia na gelatina, misturar e voltar para a geleia toda, pode adicionar toda a geleia. É interessante que a geleia de cupuaçu ainda esteja um pouco morna para que isso consiga se misturar com facilidade. E aí, feito isso, a gente vai fazer a nossa calda. Lembrando aqui que eu fiz essa etapa da gelatina porque a gente está num vídeo e o vídeo está editado. O ideal aqui é que você coloque a gelatina na nossa geleia depois que até a calda já estiver pronta para que você consiga montar isso e aquele creme não fique esperando. Ah, mas você falou que dá para derreter. Bom, então tudo bem. Faz isso. Se a sua geleia começar a ficar rígida, derrete aos poucos em potência baixa no micro-ondas ou em banho-maria ou em fogo muito baixo no fogão, para que isso volte a ficar fluido, levemente cremosinho, para você poder fazer a montagem. Então você pode decidir. Eu, quando fui fazer, coloquei a gelatina só no momento de eu utilizar a minha geleia. A calda é também muito saborosa e muito fácil. A gente vai fazer uma calda de cupuaçu com cacau. Então a nossa calda vai levar água, polpa de cupuaçu, cacau em pó e açúcar. Como a gente vai fazer essa calda? Mistura todos os ingredientes e leva a panela até essa mistura ferver. Não é para ficar apurando demais, não é para ficar reduzindo, é só misturou tudo, levou para ferver, o açúcar e o cacau já se dissolveram, está pronto. É isso, a nossa calda já pode esfriar para a gente poder utilizar na hora da montagem. Para montar este bolo eu vou utilizar um aro de 15 centímetros e uma fita de acetato de 15 centímetros de largura, ou seja, para o bolo ser bastante alto.
Ah, mas Gabriel, você não costuma montar o bolo dentro da forma, com sacos plásticos, cada um faz como quer? Sim, mas nesse caso, como eu sei que meu bolo vai ser bem alto, eu não consigo montar dentro da forma, porque depois que a forma acaba, eu não tenho mais a estrutura que eu preciso. Então aqui eu vou utilizar um aro com a folha de acetato, porque a folha de acetato vai ser bem alta e vai me dar a estrutura que eu preciso. Poderia ser dentro da forma também? Poderia ser dentro da forma também, com a folha de acetato por conta da altura do meu bolo. E aí lá dentro do acetato a gente vai colocar a primeira camada de bolo, que é interessante que seja a camada do fundo da forma. Já falei isso aqui outras vezes e vou falar de novo. Por quê? A camada de bolo que foi o fundo da sua forma quando assou, ela é mais retinha. Então é interessante que ela seja o de baixo e o de cima, porque ela dá uma estrutura e um acabamento melhor para o seu bolo. Então coloca uma camada de massa lá e a gente vai jogar a calda sobre essa massa. Aqui mais ou menos uma concha de calda que eu estou utilizando aqui, dá mais ou menos aí uns 80 a 100 ml de calda por camada, para a gente poder umedecer essa camada de bolo com bastante balanceio, né? Aqui essa calda é um pouco mais espessa por conta da polpa de cupuaçu, então ela demora um pouco mais para a massa absorver, mas vai absorver. É só você espalhar lá com a colher e espalhando que uma hora absorve, a massa fica levemente umidazinha na superfície, mas a calda é absorvida. Em seguida a gente vai espalhar a primeira camada de ganache ali sobre aquela massa. Então esse ganache que a gente está fazendo aqui com essa medida é para você dividir em 4 partes. Vão ser 4 camadas de recheio e 5 de massa. Então você divide esse ganache em 4 partes iguais e a primeira camada a gente põe aqui. Espalha ela muito bem e aí em seguida, também dividido em 4 partes iguais, a gente vai pôr a primeira parte da nossa geleia de cupuaçu sobre o ganache. E aí o processo se repete. Camada de bolo, calda, ganache, geleia de cupuaçu, camada de bolo, calda, ganache, geleia de cupuaçu, até a gente chegar na última camada de massa, que vai ser regada também com a calda de cupuaçu, e aí a gente vai embalar este bolo e levar para gelar por pelo menos 5 horas. Eu sempre gosto de falar esse tempo, por quê? Para o bolo ali se acostumar, se assentar, massa e recheio conversarem, chegarem ali numa compactação boa para a gente poder mexer nesse bolo. Tem gente que gosta de montar já fora de área e já começar a decorar. Se você tem prática, destreza em fazer dessa forma e consegue, legal. Mas eu não aconselho, para que o nosso bolo fique mais retinho, mais bem acabado, bonitinho. Então a gente deixa esse tempinho na refrigeração. Pode levar para freezer caso você queira acelerar esse processo. E aí só então a gente dá continuidade na próxima etapa do nosso bolo. Em seguida, depois que o nosso bolo já estiver bem geladinho e a gente for mexer nele, a gente vai ter que passar uma camada de ganache nesse bolo antes de jogar a camada de glaçagem. E aqui eu vou dar 2 opções para você. Nós não vamos fazer essa etapa aqui nesse vídeo para a gente não deixar esse vídeo tão longo e também porque eu já passei ganache em bolo aqui nesse canal, eu já não sei mais quantas milhões de vezes. Então, não é porque eu não quero ensinar você a passar ganache nesse bolo, e sim porque tem outros vídeos aqui nesse canal onde eu falo sobre isso, onde eu mostro todas as minisséries de bolo do começo ao fim. Tem um vídeo só mostrando como alisar o bolo com ganache. Tem um vídeo só mostrando como alisar um bolo com ganache branco. Mas vai falar, ah, Gabriel, mas o ganache branco não é diferente? O ganache, sim. A técnica de alisamento, não, é a mesma. Então, aqui nesse canal tem muito vídeo onde eu ensino a passar ganache no bolo. E aqui você pode fazer de 2 formas. Eu vou falar quais são elas, quais são suas vantagens e desvantagens. Você pode utilizar um ganache para blindagem, como você utiliza para cobrir um bolo de pasta americana, que eu também já ensinei nesse canal várias vezes. Ou você pode utilizar a mesma receita do ganache do recheio, exatamente a mesma. Caso você vá utilizar a receita do ganache do recheio, você faz o dobro do que a gente fez e aí vai sobrar metade, essa metade a gente vai utilizar para alisar. Ah, Gabriel, mas vai utilizar toda essa quantidade para alisar o bolo? Não, mas lembre-se que toda vez que a gente vai alisar o bolo com qualquer creme, a gente sempre precisa de uma quantidade maior do que a que vai ficar no bolo, porque a gente vai adicionar esse creme sobre o bolo, raspar com a espátula, nivelando, alisa aqui, tira aqui, coloca ali, tira aqui, coloca ali. Então a gente precisa de uma folga de quantidade de creme, de ganache, do que quer que seja, para que a gente consiga deixar o bolo retinho. Então a gente faz o dobro, vai sobrar metade a gente recheia o bolo, outra metade vai sobrar, essa metade que sobra a gente alisa o bolo e ainda vai sobrar um pouquinho, você pode congelar ou utilizar para outro preparo.
E a opção do ganache para blindagem é utilizar a fórmula do ganache para blindagem, que deixa o bolo bastante rígido. Quais são as diferenças? Primeiro, o ganache do recheio é bem mais gostoso, então se você utilizar ele na cobertura, vai ficar mais saboroso. E o ganache do recheio, ele é menos firme, menos rígido, menos duro do que o ganache da blindagem. Então o que vai acontecer? A aderência da camada de glaçagem no ganache, que é o mesmo do recheio, vai ser um pouco melhor. Pode ser um pouco mais difícil de alisar, caso você não esteja num ambiente climatizado e esteja muito calor. Então tem essas duas opções. Aqui a gente já vai direto com o bolo passado no ganache, você pode escolher qualquer uma dessas duas que eu falei aqui. Para fazer esta glaçagem, nós vamos utilizar os seguintes ingredientes: água, creme de leite fresco, cacau em pó, açúcar e gelatina. E aí, para fazer essa glaçagem, tem alguns processinhos, mas não é nada complexo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar metade da água que a gente vai utilizar, então metade da água, e vai misturar com toda a gelatina em um potinho e um bowl. Misturou isso, a gente vai levar para o micro-ondas 10 a 20 segundos para derreter essa gelatina e ela se dissolver por completo naquela água. Em uma panela, a gente vai colocar o restante da água com nada. A gente só aquece primeiramente essa água. A hora que ela estiver aquecendo, quase fervendo, a gente vai adicionar o cacau em pó, o creme de leite e o açúcar refinado e vai mexer isso até que o cacau e o açúcar se dissolvam por completo. Não pode ter nenhuma pelota de cacau, nem um grãozinho de açúcar. Ah, pelota de cacau é interessante que esteja bem dissolvida. Só que depois a gente vai dar uma peneirada para evitar que realmente tenha qualquer pedacinho de qualquer coisa. Então, tenta dissolver o máximo que você conseguir. Caso ainda fique uma pelotinha ou outra, a gente vai passar isso na peneira para tirar qualquer poeirinha. A hora que essa mistura da panela, que está ali no fogo baixo, já estiver completamente homogênea e dissolvida, a gente vai adicionar a gelatina derretida na outra metade de água nessa mistura, sem estar no fogo. Então desliga o fogo, adiciona a gelatina com água, que a gente já tinha derretido previamente, mistura toda essa mistura e a glaçagem está pronta. Porém, nós temos que esperar essa mistura chegar à temperatura de 30 graus Celsius. Enquanto a gente está fazendo tudo isso, o nosso bolo tem que estar no freezer, mesmo com o ganache. Passou o ganache nele, leva o bolo para o freezer. Porque o sucesso da camada de glaçagem em um bolo é fator de o nosso bolo estar numa temperatura bem baixa, bolo, torta, entremê, mousse, o que quer que seja, temperatura baixa, enquanto que a glaçagem está na temperatura morna, não é quente pelando. Quando isso sair do fogo, provavelmente vai estar em uma temperatura de uns 70 graus. Tem que baixar isso para 30, porque a viscosidade dessa mistura vai aumentar e a temperatura vai estar bem baixa. Quando encostar no bolo, que já vai estar gelado, ela vai escorrer e logo em seguida já vai enrijecer. A gelatina que tem nessa mistura vai endurecer e ela vai dar aquele aspecto visual com aquele brilho de que parece que é uma cobertura mole que está ali, mas na verdade já gelatinizou. Todas as glaçagens que a gente vê de bolo de vidro são assim. A camada de glaçagem fica levemente gelatinosa e é isso que dá esse aspecto brilhante, não a gelatina em si, né? Os outros ingredientes também fazem parte disso, mas o aspecto brilhante que parece que é uma calda que está ali escorrendo eternamente, na verdade não está. É uma camada levemente gelatinizada com esse brilho todo que mantém a beleza do nosso bolo. Então, nosso bolo sai do freezer quando a nossa glaçagem já está a 30 graus e aí a gente coloca esse bolo sobre uma grade porque aquilo vai escorrer, vai ter bastante excesso. Aqui também a gente precisa de excesso de glaçagem para que a gente consiga jogar essa cobertura sobre o bolo e ela escorra e pegue toda a lateral do bolo e aí o resto vai ali para baixo de uma forma e aí a gente joga essa glaçagem. O que sobra da glaçagem a gente guarda para utilizar uma próxima vez. Pode guardar na geladeira, pode congelar para utilizar novamente, tá? A quantidade de glaçagem aqui realmente é bem maior do que vai ser precisado, porque a gente vai fazer uma glaçagem em bolo que pede essa quantidade maior. Então a gente joga a glaçagem sobre o bolo gelado, glaçagem a 30 graus Celsius, vai vendo em todos os locais do bolo se está coberto, deixa aquilo escorrer e pingar o excesso. Quando isso acontecer, a gente tira esse bolo dessa grade,
coloca no prato que a gente vai finalizar e aí finaliza da maneira como a gente quiser. Aqui na parte de baixo do nosso bolo eu vou colocar uns floquinhos que são uma massa folhada, ela já vem pronta da Callebaut. Você pode colocar outro confeito, pode colocar outras coisas aqui. Na parte de baixo para dar o acabamento eu vou colocar essa massinha folhada porque ela dá uma textura interessante, um visual bacana e para dar o acabamento ali embaixo, deixar o nosso bolo bonito. E aí agora em cima a gente vai colocar a nossa decoração que nós vamos fazer agora. Para fazer essa decoração de açúcar, a gente vai precisar de um ingrediente, glucose de milho, aquela em pasta líquida, pastosa, bem pegajosa. A gente vai derreter isso no micro-ondas para ela ficar mais fluida, vai colocar sobre uma assadeira com um silpá, uma folha de silicone, que é importante que seja assim, e aí você espalha um pouco dessa glucose sobre a folha de silicone e leva isso ao forno alto, tá? A quantidade de glucose é incerta. Vamos falar aqui que são 200 gramas, mas não tem quantidade exata, porque não é um preparo. Você vai pegar a glucose que já está pronta e vai colocar no forno. Se você precisar de muita quantidade, você põe muita quantidade. Se você quiser só um pouquinho, você põe só um pouquinho. Espalha bem sobre o silpá, por isso que eu derreti no micro-ondas, para a gente conseguir espalhar bem, e leva ao forno alto. E aí essa glucose vai começar a borbulhar, fazer bolhas bem grandonas e ela vai começar a caramelizar, a ganhar cor. Quando ela começar a ganhar cor, já pode tirar. Aquelas bolhas vão dar um efeito esburacado na nossa glucose, a gente deixa aquilo esfriar, quando aquilo esfriar ele vai endurecer como um caramelo e a gente vai ter placas com esse efeito esburacado, a gente quebra essas placas em tamanhos e pedaços aleatórios, bem rusticamente, escolhe ali os pedaços que a gente quer e a gente espeta eles sobre o bolo para a gente finalizar o nosso bolo e fazer uma decoração. Aqui tudo isso é uma sugestão e baseado em técnicas para que a gente possa aprender coisas diferentes. Você fala assim, eu tenho uma ideia aqui, se a gente fizer dessa forma, se a gente fizer de um outro jeito, posso testar assim, posso testar de outro jeito? Pode testar e deve testar da maneira como você quiser. Aqui são sugestões para a gente aplicar técnicas diferentes e começar a fazer coisas legais na confeitaria. E aí o nosso bolo com 5 camadas de cupuaçu, chocolate 50% de cacau, glaçagem de cacau e decoração de glucose está pronta. E aí você pode fatiar, ver aí como que o bolo ficou por dentro, ficou uma camada bem certinha, bem gostosinha. Lembrando que esse bolo é feito para ser comido mais em temperatura ambiente. Se você comer ele gelado ou congelado, vai ficar duro, principalmente o recheio, tá? Tem que ser temperatura ambiente para aquilo voltar a ter a cremosidade que tinha quando foi feito. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve nesse canal. Comenta aqui embaixo o que você está achando dos vídeos desse canal, o que você achou desse vídeo, alguma dúvida que você tenha, alguma sugestão do que você gostaria do que eu fizesse aqui. E ativa o sininho aqui em cima para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. E compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Me segue nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde eu posto conteúdo de confeitaria lá diariamente também. E a gente se vê na semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá!